Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e às 1h30 da tarde, trazendo muita informação relevante com muita prestação de serviços aqui na nossa TVE, a TV Pública dos Gaúchos. E aqui nós falamos sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, com questões relacionadas ao empreendedorismo e questões tributárias, como a declaração do imposto de renda. Então, se você tem dúvidas, mande a sua pergunta no nosso e-mail, consumidorempauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E hoje aqui no programa vamos falar sobre direito previdenciário, um tema que sempre recebemos muitas perguntas relacionadas a questões sobre se está na hora de se aposentar, se falta muito, se falta pouco, se pode revisar. E quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, Dr. Luiz Gustavo Ramos. Seja muito bem-vindo ao programa. Olá, João. Olá aos nossos telespectadores do Consumidor em Pauta. Como sempre, é uma alegria poder voltar ao programa e tratar desse assunto que, como tu disseste, é tão importante e que faz parte do dia a dia das pessoas. E se não faz, ainda fará, né? Sem dúvida. Temos que se planejar. Como dizia o nosso mestre Machado, né? Nosso Machadinho, isso é algo que o cidadão vai precisar em algum momento. Quando começa a trabalhar, já começa a pensar na aposentadoria. Ele sempre dizia isso, né? E eu não esqueço dessa frase que ele costumava dizer e realmente é verdade, né? Desde o primeiro dia, desde a primeira contribuição, desde a primeira atividade executada, o cidadão precisa começar a organizar a sua vida para a futura aposentadoria, sob pena de, quando chegar o momento, enfrentar um longo e árduo processo judicial. E além de, não dá para deixar para contribuir lá no final, né? Senão também não dá. Não, de jeito nenhum, João. Vejam, né? Assim, muito comumente eu recebo o chamado de pessoas, ligações, ou até as pessoas marcam consulta para tratar do seguinte tema. Vejam, eu já tenho 60 anos de idade e nunca paguei INSS. Será que vale a pena pagar? Para essas pessoas eu digo o seguinte: sim, vale a pena. Porque nós temos que entender que Seguridade Social, que a proteção que o INSS, que a Seguridade Social traz, vai muito além apenas da aposentadoria. Nós temos a proteção para casos de doença, para casos de acidente, invalidez, pensão por morte, vejam, então a cobertura é muito mais ampla. O cidadão que começar a contribuir, depois de pagar 12 contribuições, como regra, depois de pagar 12 contribuições mensais, ele está completamente protegido, de modo que se ele ficar doente, terá auxílio-doença. Se ele falecer, deixará a pensão por morte para os seus dependentes. Se sofrer um acidente, poderá receber o auxílio-acidente, que é o popular pecúlio. Enfim, a proteção previdenciária ela é muito importante. Por isso, eu, João, sou um entusiasta do sistema de seguridade social do nosso país. Bom, vamos para a nossa primeira pergunta do programa, então, que é de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte: gostaria de saber se os peritos ou fiscais do INSS visitam a casa dos segurados, tiram fotos, abrem armários e etc. Pois isso aconteceu com uma amiga minha que, após tal visita, acabou perdendo o benefício que tinha há mais de 10 anos. A tal pessoa não deu explicação alguma para a minha amiga, que tem problemas cardíacos e já é idosa. O que ela deve fazer, doutor Gustavo? Bom, primeiro vamos tratar um pouquinho dessa situação, né? Se o perito pode adentrar a casa das pessoas e vasculhar, enfim. Provavelmente, o que esta senhora estava recebendo era um benefício assistencial, também chamado de LOAS, enfim, tem vários nomes, mas é o benefício de prestação continuada. Esse benefício, ele é devido a pessoas com mais de 65 anos ou com alguma incapacidade de longa duração, cuja situação econômica da família
nos moldes da lei, seja uma situação de miserabilidade, ou seja, a renda por pessoa não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. O que deve ter acontecido nesse caso? Provavelmente, o INSS constatou que esta pessoa que já recebia o benefício há longo tempo poderia estar sonegando alguma informação atinente à renda do grupo familiar. E aí, como um dos requisitos é a condição de miserabilidade, eu até não gosto muito desse termo usado pela lei, mas enfim, a condição de miserabilidade é um dos requisitos para o recebimento do benefício de prestação continuada. Então, o perito, que pode ser não o perito do INSS, porque o INSS não costuma mandar perito na casa das pessoas. O que deve ter acontecido foi que compareceu lá um perito nomeado nos autos de um processo judicial. Aí esse vai. E aí ele chegou até a casa da pessoa e, para verificar as condições socioeconômicas desse grupo familiar, o perito, com licença da moradora, não há uma entrada forçada, por óbvio, né? Com a autorização da moradora, adentrou na residência e verificou quantas televisões tinha, qual era a situação da casa, enfim, qual era a situação socioeconômica do grupo familiar. Provavelmente foi isso que aconteceu. Mas é bom deixarmos muito claro aqui, nenhum perito, sem ordem judicial, pode adentrar na casa de quem quer que seja. Se este perito, porventura, conseguiu entrar no imóvel, foi por autorização da própria moradora, da própria proprietária. Não há que se imaginar de outra maneira. Mas o que ela pode fazer? Vamos supor que ela achou que foi injusta essa análise, digamos. Ela pode entrar na justiça e pedir uma revisão disso? Sem dúvida, sim. Mas o problema, João, é que pelas características da pergunta, eu imagino que essa perícia já tenha acontecido nos autos de uma demanda judicial. Ah, tá. Mas de qualquer maneira, eu sempre digo isso aqui no programa, nós respondemos os questionamentos aqui em tese, porque nós não conhecemos o caso concreto. Então, sempre fica o conselho. Nós queremos aqui, pelo menos, aguçar a curiosidade do senhor ou da senhora, trazer algumas informações básicas, para que o senhor ou a senhora, a partir dessas nossas informações, procure um advogado da sua confiança, porque é este o profissional que haverá de lhe indicar o caminho correto. Agora, essa situação, se não foi questionada em juízo, sem dúvida nenhuma, pode ser questionada e o cidadão pode voltar a receber o seu benefício. Bom, temos agora a pergunta do João Matias. Sou trabalhador rural. Quando me aposentei, ganhava um pecúlio. Depois da aposentadoria, cancelaram e agora recebo apenas um salário mínimo. Posso fazer alguma coisa, doutor Gustavo? Essa é uma pergunta que poderia demandar um programa inteiro para nós respondermos, porque ela engloba aqui a questão do auxílio acidente, que é o popular pecúlio, com aposentadoria e acumulação de benefícios. Mas vamos tentar ser breve e tentar explicar ao nosso telespectador. Primeiro, pecúlio, auxílio acidente. Todo trabalhador empregado, vejam bem, empregado ou segurado especial, no caso agricultor, que venha a sofrer um acidente de trabalho ou não importa a natureza do acidente, e que em decorrência deste acidente ficar com alguma sequela que limite o seu gesto laboral, que limite a sua capacidade laboral, tem direito de receber um pecúlio. E esse pecúlio, que é de cunho indenizatório, ele poderá ser recebido desde a concessão pelo INSS até o momento da aposentadoria. O pecúlio não pode ser recebido juntamente com a aposentadoria, porém, o valor do pecúlio, ele será somado à contribuição mensal do segurado e isso vai interferir no valor da futura aposentadoria. Isto para empregados, trabalhadores urbanos. Qual é a situação do segurado especial do agricultor?
O agricultor que se aposenta como agricultor, o benefício dele não tem cálculo de valor. Vai ser de salário mínimo. Então, o que diz a lei? O que diz o decreto 3048 a esse respeito? Bom, se no trabalhador urbano o valor do pecúlio vai entrar no cálculo do valor da aposentadoria e o segurado especial, o agricultor, não tem cálculo, ele só recebe um valor de um salário mínimo, o decreto manda fazer o quê? Manda somar. Então, no caso de agricultor que ao se aposentar está recebendo um pecúlio, esse agricultor vai receber o salário mínimo e mais o valor do pecúlio. No caso do segurado especial, então há uma exceção. Não vai se transformar num único benefício, não, mas vai receber conjuntamente os dois benefícios. Então, no caso da nossa pergunta, o agricultor que se aposentou e teve cessado o benefício deve procurar um advogado da sua confiança e ingressar com uma ação judicial, porque muito provavelmente vai conseguir restabelecer o benefício de auxílio acidente e ainda receber todos os atrasados. Aliás, João, eu quero te propor aqui, para que nós façamos, um dia desses, um programa todo tratando só sobre o auxílio acidente, esse pecúlio, porque ele é um benefício muito importante e há uma quantidade enorme de trabalhadores que poderiam estar recebendo esse benefício e não o recebem, o que justificaria nós fazermos um programa tratando só desse benefício. Bom, temos um minutinho para terminar esse bloco, doutor Gustavo, que é a pergunta do Josué. Contribuí com 5 salários, mas hoje estou aposentado e só recebo 3 salários. Posso pedir a revisão da aposentadoria para receber os 5 salários? Não, isso não é possível. Não é possível voltar a receber em número de salários mínimos o que recebia lá na aposentadoria. E essa diferença, essa suposta perda que ocorre, é porque o salário mínimo, os aumentos do salário mínimo não vinculam as aposentadorias que são de valor superior. Então, o salário mínimo pode aumentar 10% e quem ganha acima do salário mínimo, como aposentado, pode ter um reajuste de 5%. E aí a diferença vai cada vez diminuindo mais. Então, só com esses dados, eu responderia que não é possível a revisão. Bom, até o momento, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho e já voltamos. Bom, falei que era rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviço e aqui abordamos assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Já aproveita, já salva aí no seu aparelho celular, do DDD 51 985 946 773. Mande sua pergunta. Hoje aqui no programa estamos falando sobre direito previdenciário e quem está conosco hoje é o doutor Luiz Gustavo Ramos, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é de uma telespectadora anônima. Ela falou o seguinte: vítima de violência doméstica, com medida protetiva ativa, como fazer para obter o benefício do auxílio-doença, doutor Gustavo? Bom, a mulher que se encontrar nessa situação pode requerer o auxílio-doença junto ao INSS. O pedido é encaminhado junto ao INSS e, naturalmente, haverá a designação, talvez, de uma perícia, enfim, e constatada a impossibilidade de que esta mulher compareça ao seu trabalho, né? Então, o benefício será deferido e será pago a cargo do INSS, que também depois pode e deve ou deveria fazer isso, que é se voltar contra o agressor para buscar a reparação do instituto. Nem sempre isso acontece, mas deveria acontecer. Então, o caminho correto é o encaminhamento do benefício junto ao INSS. O requerimento pode ser feito pelo 135
ou mesmo pelo Meu INSS, pelo aplicativo do INSS. Muito bem, agora temos a pergunta da telespectadora Jéssica. Estou há 2 anos sem contribuir. Quanto tempo preciso contribuir para voltar a ser segurada do INSS? Uma única contribuição. Uma única contribuição já torna o cidadão segurado do INSS. Primeiro, é importante nós estabelecermos o seguinte. O cidadão que está contribuindo para o INSS, no momento em que ele para de contribuir, ele tem 1 ano de proteção previdenciária, no mínimo. É o que a gente chama de período de graça. Se ele for um trabalhador com carteira assinada e ele for demitido, esse período de proteção pode ser estendido para 2 anos. Se ele for um empregado com carteira assinada, for demitido e já tiver mais de 120 contribuições mensais, ele tem uma proteção que pode chegar a 37 meses. Então, é importante esse registro, porque o segurado do INSS ele não perde a proteção, ele não perde a sua qualidade de segurado imediatamente após o momento em que ele para de pagar. Ele tem um período de proteção. De pelo menos mais 12 meses. De pelo menos mais 12 meses. Se ele for um contribuinte facultativo, aquele que não está obrigado a contribuir, mas que contribui para se aposentar, esse tem 6 meses apenas. 6 meses. Mas o empregado, o contribuinte individual, tem 12 meses no mínimo. Bom, vamos imaginar que o cidadão passou esse período e ele não pagou e aí ele perdeu a qualidade de segurado. Perdeu. Com uma única contribuição apenas, ele volta a ser segurado do INSS. Isso significa que ele vai ter direito a qualquer benefício? Não. Ele volta a ser segurado com uma contribuição. Mas para a maioria dos benefícios, ele precisa ter no mínimo 12 contribuições mensais. E para que ele possa usar aquelas contribuições antigas que ele tinha antes de perder a qualidade de segurado, ele tem que contribuir pelo menos por 6 meses. É um assunto um tanto quanto complexo, mas para tentar ser objetivo. Parou de pagar, tem proteção previdenciária por algum tempo ainda, no mínimo 12 meses, como regra. Perdeu, faz uma contribuição e volta a ser segurado, mas para ter direito à maioria dos benefícios precisa pagar por no mínimo 6 meses. Bom, agora temos a pergunta da Laura. Já tenho 15 anos de contribuição, mas ainda não tenho idade. Preciso contribuir todos os meses até a aposentadoria ou apenas contribuir uma vez por ano? Vamos lá. Se já tem 15 anos de contribuição e a aposentadoria buscada é a aposentadoria por idade, só falta atingir a idade. A questão é o que fazer de agora até completar a idade, porque os 15 anos já estão ali. Se parar de pagar, perde a proteção previdenciária, lembram? Parou de pagar, 1 ano depois, perde a proteção previdenciária. Então, tem que continuar pagando. Se a nossa telespectadora exercer uma atividade remunerada, ela é contribuinte obrigatória e não vai ter essa opção. Ah, só posso pagar uma vez por ano. Não. Agora, se a nossa telespectadora não exerce uma atividade remunerada, ela pode pagar contribuição previdenciária como contribuinte facultativo. E aí tem que pagar uma contribuição a cada 6 meses e não uma vez por ano. Então, paga uma contribuição a cada 6 meses e fazendo esse pagamento de uma contribuição a cada 6 meses, vai continuar protegida até o momento em que completa a idade. E essa contribuição previdenciária, ela pode ser de 11% sobre o valor do salário mínimo ou há situações em que pode ser de 5%. Mas aí é necessário verificar o caso concreto. Mas é importante fazer uma contribuição a cada 6 meses. Nesse caso, vamos supor que falte 5 anos ainda para se aposentar. Essa contribuição que ela faz a cada 6 meses, isso vai impactar na média? Vai impactar na média. O cálculo de uma aposentadoria, ele é feito com base nas contribuições desde 94 até o momento da aposentadoria. Portanto, e essa tua pergunta foi excelente, João. Vejam, a gente fala, paga uma contribuição a cada 6 meses. Isso imaginando que a segurada vá se aposentar com salário mínimo. Agora, antes de dar um conselho desses ao contribuinte, é muito importante que se faça o cálculo da média. Porque se eu estiver diante de um trabalhador que tem uma média contributiva de R$4.000, por exemplo, eu não posso dizer para que ele pague no salário mínimo, porque essas contribuições
elas haverão de fazer o quê? Baixar a média. No entanto, há uma autorização na lei para excluir as menores contribuições do cálculo. Ou seja, é uma questão um tanto quanto complexa que precisa ser analisada caso a caso. Então, assim, objetivamente, precisa pagar todos os meses? Não, não precisa. Pode fracionar uma vez a cada 6 meses. Vale a pena ou não? Bom, aí é necessário se fazer o cálculo e analisar o caso concreto. Bom, agora temos a pergunta da Letícia. O meu companheiro de 5 anos faleceu e o INSS negou a pensão por morte que solicitei. O que pode ter acontecido? O que eu faço agora, doutor Gustavo? Bom, veja, vamos fazer um link dessa pergunta com a resposta que eu dei agora há pouco. Um cidadão, quando ele para de pagar INSS, ele tem uma proteção previdenciária por um determinado período. Imaginemos que o seu companheiro, ele, quando faleceu, não estivesse contribuindo para o INSS. Bom, se esse óbito ocorreu depois de passados 12 meses, em tese ele já teria perdido o vínculo com o INSS e não geraria direito à pensão mesmo. Porém, pode acontecer que ele tem direito àquela extensão do período, de 12 para 24, para 36. Isso quer dizer que o INSS nega muito benefício, achando que o segurado perdeu a qualidade de segurado, mas ele não aplica corretamente todas as extensões desse período de graça que a gente chama. No seu caso, eu não tenho condições de lhe dizer o porquê foi indefinido o benefício, só olhando o processo, obviamente. Mas o que eu lhe aconselho é que a senhora procure imediatamente um advogado para que esse profissional possa olhar o seu processo e lhe dizer se a negativa do INSS está correta ou não. Porque, veja, não basta o óbito para gerar direito à pensão. É necessário que, ao falecer, o de cujus, o falecido, tenha vinculação com o INSS. Se ele parou de contribuir e perdeu a qualidade de segurado, não vai ter direito à pensão. Ou se ele recebia um BPC, por exemplo, também não gera direito à pensão. Mas se ele fosse aposentado? Ah, bom, aí não tem. Quem está aposentado tem vínculo. Okay. Se ele estava aposentado ao falecer, ele gera direito à pensão. Bem rapidinho, João. Eu acabei de dizer agora, ó, se o falecido estava recebendo um BPC, o LOAS, não gera direito à pensão, correto? Correto. Isso significa o quê? Que se nós tivermos um grupo familiar, e nesse grupo familiar, vamos pôr mulher e homem, tá? Vamos imaginar que ambos recebem um benefício. A mulher aposentadoria e o homem BPC. O que é possível fazer para proteger essa situação? Aquele que recebe o BPC, ele pode fazer contribuição previdenciária. E aí, se ele vier a falecer, como ele está pagando contribuição previdenciária, ele pode deixar uma pensão para os seus dependentes. E isso pouquíssimas pessoas sabem e pouquíssimas pessoas fazem. Então, quem está recebendo o BPC, procure uma orientação na sua associação, no CRAS, procure informação sobre isso. Isso pode fazer com que a sua família fique protegida em caso de óbito daquele que recebe o BPC. Nós estamos indo para os nossos minutos finais. Temos aqui a pergunta do Fernando. Gostaria de tirar uma dúvida. O INSS somente paga o auxílio acidente se foi no trabalho, doutor Gustavo? Não, acabei de falar sobre isso. Tem direito ao auxílio acidente, que popularmente é chamado de pecúlio, quem foi vítima de um acidente de trabalho ou não, e que em decorrência desse acidente sofreu uma redução na sua capacidade de trabalho. Acho que dá mais uma pergunta aqui, pergunta do Odone. Tenho mais de 80 anos e sou aposentado há muito tempo. Gostaria de saber se eu tenho direito à isenção do imposto de renda na minha aposentadoria por questão da idade. Não. A idade, ela isenta a partir de uma determinada idade uma parcela do rendimento. Me corrija, João. É isso, né? Agora, não é só em função da idade que gera direito à isenção de imposto de renda sobre o valor do benefício previdenciário. Isenção de imposto de renda sobre o valor do benefício previdenciário, isso é para quem tem alguma doença grave, como por exemplo,
câncer, cardiopatia, dentre outras doenças. Aí sim, mas só o fator idade não enseja isenção de imposto de renda. Bom, essa questão, até temos um minutinho aqui para falar, é uma questão muito frequente isso, né, pessoal? Mas se a pessoa já teve um câncer e, teoricamente, esteja já curado, ele ainda assim teria esse benefício? Sem dúvida, sem dúvida. E isso é muito comum. A pessoa passou por um câncer em algum momento da vida, fez o tratamento, está curada, mesmo assim tem isenção de imposto de renda sobre o valor do benefício previdenciário. Doutor Gustavo, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos, também agradecer a nossa qualificada audiência e desejar um ótimo final de semana. Até a semana que vem. Tchau, tchau.